Bom dia, você que está ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do TV Notícias Agrícolas, primeira edição, dessa vez com o programa Realidades da Safra, um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras para verificar o desenvolvimento das lavouras das mais diferentes culturas agrícolas. Vamos juntos fazer um relato, montar um quadro das realidades das lavouras pelo Brasil. A sua participação é muito importante, mandando a sua foto, o seu vídeo, também deixando o seu comentário, ajudando a gente a montar esse cenário, esse quadro das realidades das lavouras do Brasil. No programa de hoje, vamos fazer um giro por algumas das principais regiões produtoras, vamos visitar o Rio Grande do Sul, o município de São Borja, para verificar o desenvolvimento das lavouras por lá. Também vamos fazer uma parada em Itapurá, no estado do Mato Grosso. A colheita já está avançando com força lá em Itapurá. E também vamos parar lá no interior de São Paulo para acompanhar um pouquinho da safra de amendoim, que vem apresentando boas expectativas neste momento. Então, para a gente começar a fazer esse giro, começar a receber os nossos convidados do programa Realidades da Safra de hoje, vamos começar o Entrevistas da Safra. Primeira parada no município de São Borja, do Rio Grande do Sul. Albano Antônio Strider, engenheiro agrônomo do Sindicato Rural de São Borja, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Albano, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Estamos às ordens em São Borja, Rio Grande do Sul. Albano, conta pra gente como é que estão as lavouras aí na região, porque a vida do produtor gaúcho, mais uma vez, não está sendo fácil, né? Pois é, Guilherme. São Borja, hoje, a laninha novamente está prejudicando muito as lavouras aqui da região. As últimas 2 semanas, elas foram catastróficas. Nós estamos com uma incidência alta de luminosidade, de sol, temperaturas altas e poucas precipitações pluviométricas muito esparsas aqui na nossa região. Muito esparsas mesmo. Tem algumas áreas que ontem, por exemplo, deu 20 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros, mas em 95% da área não choveu. Então, as dificuldades na soja são muito grandes. Tem perdas bem consideráveis já, definitivas, que não há mais recuperação da lavoura. A gente consegue, Albano, nesse momento, estimar alguma porcentagem dessa perda de potencial? Em relação a isso, já na semana passada, na sexta-feira, foi feita uma reunião no Sindicato Rural também, que participou junto aos órgãos aí, Emater e Prefeitura. Então, ainda não há uma perda estimada assim definitiva, mas nós, do Sindicato Rural, pessoalmente também nas áreas que a gente presta serviço, as perdas, na minha opinião, estão muito ao redor dos 40% a 50% da soja da região já tem o potencial de produtividade comprometido. E aí, Albano, se a gente olhar as expectativas, as previsões daqui para frente, existe previsão de melhora para, de repente, essa outra metade das lavouras ainda conseguir produtividade? Sim, tem umas precipitações que aparecem aí para quinta ou sexta-feira dessa semana que são mais volumosas e mais consistentes. No entanto, não quero ser pessimista, apenas realista. As precipitações previstas sempre em ano de laninha, normalmente elas não se confirmam da forma como elas são projetadas para 4, 5 dias para frente. Então, a expectativa, claro, é grande de todo mundo que essas chuvas realmente venham. Mas, na realidade, em ano de laninha, as precipitações não ocorrem da forma como estão previstas. Sempre muito abaixo do que é previsto que acontecem as precipitações quando nós temos esses sistemas aí de laninha em atividade. E, Albano, pensando em pragas e doenças, é um desafio a mais ou não tem tido essa situação por aí? Pragas, sim. Pragas, a incidência delas está mais alta que nos anos anteriores. Percevejos, ácaros, trips, né? Temos bastante incidência nas lavouras. No entanto, para fungos, ferrugem, a incidência é muito baixa, muito baixa. Mas as pragas, sim, pragas com incidência altíssima com esse tempo.
E aí, Albano, a gente vem acompanhando a situação aí do estado nas últimas safras, né? Mais um ano seguido do produtor acumulando essa situação difícil, essas perdas de produtividade, né? Exatamente, a gente está agora em uma propriedade rural que as perdas já passam de 60%, onde a gente está. Só sobra o soja que está sendo irrigado por pivô central e com bastante dificuldade ainda. Os produtores que trabalham sem irrigação, com certeza, esse ano seria o ano definitivo para ter uma boa produtividade, mas, novamente, né, os problemas vão se acumulando e vão se acumulando em cima dos outros anos que nós tivemos dificuldades. Né? Então, as projeções são para os produtores de muita dificuldade a partir desse momento aí. E como é que fica a situação de contas, Albano, nesse cenário, até para custear as próximas safras que vão vir aí pela frente? O produtor vai ter dificuldades, né? Extremamente complicado, Guilherme. Muito complicado. Eu vejo o cenário aí para o próximo plantio, né? No caso, esse ano, né? Bastante complicado em relação à tomada de crédito, em relação ao custo de efetivação da próxima safra, em relação ao dinheiro que não vai circular na região, que é muito importante para a nossa região aqui, que é uma região assim, agrícola por essência, né? E esse dinheiro vai parar de circular, vai afetar toda a comunidade aqui regional e também do Rio Grande do Sul, que eu penso que a grande maioria do estado está numa dificuldade imensa em relação a essa estiagem. Albano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acho que na situação, e se puder recomendar alguma coisa, como Sindicato Rural de São Borja, que os produtores tomem, cada um, as providências para poder, pelo menos, se manter na atividade. Esse é o principal. Precisamos que o produtor, no mínimo, fique na atividade. E cada um vai poder, de forma aí condizente com a sua realidade, a fazer isso. Mas a situação é bastante complicada, precisamos de muita resiliência nesse momento e paciência e tomada de decisão correta nesse momento. Albano, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente siga acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Guilherme. Grande abraço. O Albano Antônio Strider, engenheiro agrônomo do Sindicato Rural de São Borja, no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar o desenvolvimento das lavouras de soja dessa safra lá na região. O Albano destacando um cenário bastante complicado para o produtor, com falta de chuvas, lavouras sofrendo bastante com estiagem, temperaturas elevadas, e aí pelo menos metade da produção de soja do município de São Borja já foi afetada, já deve ter perdas nessa metade da produção já perdida neste momento, e olhando para frente as previsões não são muito animadoras. O Albano destacando que até tem boas expectativas de chuvas mais para o final dessa semana, mas as últimas previsões não têm se confirmado, então o produtor bastante receoso neste momento, já que pelo menos 95% das áreas não receberam precipitações nos últimos dias, até no último mês, e aí a situação fica bastante complicada. O Albano até destacando que mais um ano consecutivo o produtor da região de São Borja, lá no Rio Grande do Sul, acumulando perdas, consolidando perdas que podem impactar bastante, inclusive nas lavouras, até nas próximas safras, próximo plantio, safra de inverno, deve ser impactado, claro, com essas perdas, essa perda do potencial até financeiro dos produtores para investir nas próximas temporadas. Vamos seguir com o nosso giro, vamos seguir recebendo entrevistados, recebendo convidados. A nossa próxima parada vai ser no interior do estado de São Paulo para acompanhar o desenvolvimento da safra do amendoim. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário para o amendoim no interior paulista, é o Eduardo Chigueiro, coordenador da APL do Amendoim, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Eduardo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Nós perdemos a conexão com o Eduardo, a gente vai tentar
voltar com ele aqui daqui a pouquinho. Vamos aproveitar para a gente passar as imagens que vocês, produtores, enviaram aqui para a gente no Notícias Agrícolas, no Realidades da Safra, dividindo um pouquinho do desenvolvimento das lavouras aí na sua região. Vamos começar com o Lauri Dal Bosco. Lauri Dal Bosco, diretor-presidente da corretora Dal Bosco, lá em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, participou ontem com a gente aqui no Realidades da Safra, mandou essas lavouras se desenvolvendo bem na região de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, recebendo boas precipitações, boas chuvas, expectativa da colheita começar no próximo mês, em fevereiro, e apresentar boas produtividades, inclusive superando os índices registrados no ano passado, na safra 23-24. Vamos voltar então com o Eduardo Chigueiro, coordenador da APL do amendoim. Eduardo Chigueiro já está aqui conosco por vídeo. Eduardo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde a todos os telespectadores da Notícias Agrícolas. Nós temos aí uma safra desse ano 24 e 25. A meteorologia tem contribuindo, diferente da safra 23 e 24, que aqui na nossa região de Tupã, nós tivemos a perca de 50% por insuficiência hídrica e 20% por contaminação da aflatoxina por conta da falta de chuva no cenário do mercado do ano passado. E agora as expectativas estão muito boas, que a chuva tem contribuído com o amendoim, só que na nossa região aqui nós temos aí uma dificuldade aqui na região de Tupã, Arco-Íris, Queiroz, aí que choveu um pouquinho menos que a região da Mogiana. O Mato Grosso do Sul também, que é agora no mês que tem poucas chuvas, também está a cultura do amendoim tem evoluído muito e a meteorologia tem contribuído. Então a expectativa é que nós vamos ter uma boa safra dessa safra 24 e 25 no setor do amendoim. Eduardo, conta pra gente como é que está o calendário por aí. Essas colheitas devem acontecer em que período? Então, nós tivemos aí um atraso no plantio pelas faltas de chuvas. No dia 20 de dezembro, nós tivemos aí 95% da área plantada e agora com o término dessas áreas, agora já no início de fevereiro, nós já vamos ter o início da colheita em algumas áreas que se anteciparam, conseguiu estar plantando. Que o ciclo aí do amendoim vai de 110, 120 dias, depende a variedade do amendoim. E nós temos aí agora um crescimento nesse ano aí a nível Brasil de 15% o aumento do plantio de área do amendoim aqui no Brasil. Eduardo, inclusive esse aumento de área, nesse aumento de plantio, vem em função de uma consolidação do mercado, trabalho para abrir novos mercados, estimular esse consumo dentro do Brasil e também fora, né? Isso. A ABEX BR, que é uma associação de produtores, beneficiadores, exportador e industrialização do amendoim, também a ABICAP vem trabalhando para estar difundindo o amendoim internacionalmente, e a DIPA também, que está aí, é uma associação para o desenvolvimento das indústrias de produção de alimentos aqui da região de Marília, onde essa linha de fomento começou aqui de Garça até Bastos, onde a APL do amendoim, foi criada a APL do amendoim, e nós tivemos o reconhecimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, também a cadeia do ovo, a cadeia do mel e dos alimentos e tecnologia estão todos juntos com a DIPA e a Fundação Suji Nishimura, onde a gente tem buscado recursos a fundo perdido. A APL esse ano não conseguiu estar preenchendo toda a sua documentação, mas as demais cadeias conseguiram aí em torno de 500 mil, 750 mil, para estar ajudando as cadeias produtivas. E agora, para esse ano, nós estamos preparando toda a documentação para fomentar ainda mais a cadeia produtiva do amendoim, que o amendoim é um produto que começou a se exportar em 2012, mas ela trouxe o progresso para a nossa região de Tupã. Antigamente era conhecido como corredor da fome, hoje é o corredor do progresso.
E daqui da nossa região, aqui do estado de São Paulo, essa cultura acabou se migrando para o Mato Grosso do Sul, também para o Mato Grosso, onde o empresário daqui de Tupã, a Beatriz, montou uma unidade lá no Mato Grosso, e também com apoio, na época lá, era o senador, é, hoje ministro, o Carlos Favos, que contribuiu muito para a expansão dessa cultura do amendoim lá no Mato Grosso. E agora também tem o Grupo Amage está buscando, fazendo um plantio, uns projetos piloto naquela região do Mato Grosso, junto com a Beatriz aqui de Tupã. Eduardo, olhando para o lado, esse lado do mercado, da comercialização, como é que estão as oportunidades para o produtor? Além de ter uma boa produção, ele também deve conseguir boas margens, boa rentabilidade? Olha, isso vem preocupando um pouquinho essa questão dos nossos produtores, que o governo do estado, nós temos a questão do ICMS, nós, com todas as associações aí, a ABICAP, a BEX-BR, a DIPA, também a Câmara Setorial do Amendoim do Estado de São Paulo, através do José Rossato ali, a gente tem feito várias reuniões dentro da Secretaria da Agricultura, o secretário Guilherme Piai tem apoiado muito. Na semana passada, nós tivemos uma comitiva na Secretaria da Fazenda para ver esse impacto do ICMS vai estar afetando todo o setor e, com isso, nossos produtores vai estar sendo prejudicados. Então, vai ter aí, talvez, uma redução nos custos e nos pagamentos das sacas do amendoim, mas a cadeia vem todas elas preocupada com isso e fazendo as reuniões técnicas para demonstrar para as secretarias, principalmente para o nosso governador Tarcísio de Freitas, que ele já atendeu as nossas demandas e determinou que o secretário da Fazenda atendesse a cadeia produtiva, uma vez que os outros estados, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, têm alguns benefícios. Então, a preocupação da cadeia produtiva é que depois cabe se migrando essas empresas para o MS ou para o Mato Grosso, e aí o estado de São Paulo perca aí a questão do amendoim. Então, nós temos aí essas dificuldades por conta do arrendamento das terras aqui em São Paulo ser mais caro do que nesses outros dois estados. Nós temos também a cultura em Minas, e tem aqui a gente tem trabalhado aqui para se manter todos os beneficiamentos e a exportação aqui dentro do estado de São Paulo, que hoje o estado de São Paulo é o maior exportador do Brasil, nós conseguimos passar o Mato Grosso, e o amendoim também foi um desses carros primordiais para que o São Paulo passasse a exportação no Brasil. Eduardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário para o amendoim aqui no interior de São Paulo. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Nós estamos aí aguardando a reunião junto com o nosso governador Tarcísio de Freitas. Agora acabamos de receber uma publicação do secretário da Agricultura, Guilherme Piai, que vai estar vindo novidades aí para o setor do amendoim, e toda a cadeia produtiva está aí na expectativa realmente que o nosso governador olhe principalmente para a nossa região, a produtora de amendoim, não só de Tupã, mas da região mogiana, que isso vai estar impactando todo o estado de São Paulo, principalmente as cooperativas, as empresas privadas, mas as cooperativas onde os nossos produtores estão inseridos ali, que também fazem parte da diretoria, e é parte ali dessas cooperativas aí, fazendo parte dessa sociedade. Então, nós temos trabalhado em conjunto, tanto o poder público como as associações, a Câmara Setorial, principalmente para dar um benefício ainda mais, para gerar mais emprego e renda para o nosso estado de São Paulo. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa safra de amendoim aí na região de Tupã, em São Paulo. Obrigado, até a próxima. Eu agradeço. Boa tarde. Esse é o Eduardo Chigueiro, coordenador da PL do Amendoim, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o desenvolvimento dessa safra de amendoim na região de Tupã, no interior de São Paulo, região que no ano passado perdeu cerca de 50% da produção em função da falta de chuvas. Nesse ano, expectativa bastante positiva, o Eduardo destacando um cenário de chuvas
bom para o desenvolvimento dessas lavouras, expectativa de alta produtividade e aí uma preocupação do produtor com relação aos preços do mercado, a remuneração, inclusive as associações, a APL do amendoim, grupos da classe de produtores se reunindo com o governo estadual, buscando algumas alternativas, inclusive com relação ao ICMS, para tentar aumentar a competitividade do produtor paulista do amendoim, até diante de outras praças, o Eduardo destacando aí o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, até com situações mais positivas de ICMS, o que pode tirar alguma parte dessa produção paulista e migrar para outros estados. Essa é uma grande preocupação do setor paulista da cultura do amendoim. Continuando o nosso giro, nossa parada agora vai ser lá no estado do Mato Grosso, município de Itapurá, para conversar com o Silvésio de Oliveira, produtor rural lá da região. Já está aqui conosco por vídeo. Silvésio, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Prazer é meu. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que acompanham Notícias Agrícolas. Silvésio, a colheita da soja está avançando aí na região. Conta pra gente como é que estão essas atividades. Tá bem lento por conta do atraso de plantio, né? Também, nem todos os produtores começaram a colher ainda, mas está bastante lento por conta do excesso de chuva, né? Está chovendo muito e está bem complicado a colheita, né? Está se dando num ritmo bem lento. Bastante umidade, a soja colhida, né, quando se colhe aí com bastante umidade, então tudo bastante problemática a colheita, começou meio complicada. E Silvésio, como é que estão os resultados dessas primeiras áreas colhidas? A grande maioria é boa produtividade, né, nas primeiras áreas aí, estamos colhendo super bem. Os relatos que eu vi aí dos colegas também, todos com boa produtividade. E aí, quando é que esses trabalhos devem se estender até quando, Silvésio? E quando é que a gente deve ter essa colheita com mais ritmo por aí? Agora, Guilherme, a partir dessa semana, eu diria que praticamente 100% dos produtores vão estar a campo já com lavoura pronta para ser colhida, né? Então, aí que o bicho pega, né? E o clima, a gente tem a previsão aí de uma trégua na chuva agora essa semana e tal, mas sempre há bastante apreensão, né? Porque agora a gente se ajudava, né? Alguns vizinhos ainda não estavam colhendo, ajudavam outros e tal, mas agora não, vai todo mundo para a lavoura. Então, provavelmente, nós temos um déficit de armazenagem na região, de secadores, né? Então, também é fila, então, assim... Mas agora se intensifica a semana, agora começa para valer a colheita aí 2025. E pensando em produtividade, Silvésio, até se a gente comparar com o ano passado, expectativa mais positiva para essa safra? Sem dúvida, né? Nós aqui, nós tivemos um problema grave de seca ano passado, então a gente começou colhendo talhões aí, alguns produtores inclusive nem colheram, acabaram de secando, plantando algodão, plantando milho, safrinha, sem sequer colher, né? Então, esse ano não, a gente começou com boas produtividades. Há uma preocupação muito grande, a falta de luminosidade, né? Luz nos últimos 4, 5 semanas agora, nós temos muito pouco sol, né? Então, a gente está apreensivo quanto ao peso de grão essas plantas que estão enchendo, o soja que está enchendo o grão agora, né? Há um problema também, né? A vagem que estão abrindo, brotando, né? Por conta do excesso de chuva. Nós temos a nossa região aqui do Médio Norte, Mato Grosso principalmente, nós temos um problema com uma anomalia, né? Uma chamada podridão da vagem, aí tem sido chamada, né? E ela tem se destacado agora, né? Começou a se destacar agora por conta de excesso de chuva, né? Então, os fungicidas também acabam não tendo a eficiência tão boa, e aí ela tem aparecido e ela causa grande prejuízo, né? Então, assim, ainda há grandes, as lavouras estão bonitas, estão boas, né, e tal, mas ainda há uma dúvida aí no resultado ainda, né? E Silvésio, pensando aí no mercado, como é que está a comercialização para essa soja? O produtor tem oportunidades de avançar com as vendas? Agora, bem lentamente, né? O mercado tem ofertado um pouco mais, o mercado interno aqui tem feito umas ofertas aí um pouquinho melhor agora de janeiro, então está rodando, esse sorte está sendo colhido, a grande maioria está sendo escoado de imediato para a indústria, né? Está sendo vendido, então, mas
a gente percebe o mercado aí bastante esperando ainda clima da região sul, da seca para lá, se vai chover, se não vai chover, né? Mas eu vejo uma safra pouco vendida, né? Não tão vendida como os anos anteriores, né? Então, assim, porque teve poucos momentos, né, de preço melhor para venda, né? Então, tem bastante coisa a ser comercializada. Esses primeiros aqui está rodando, né? A gente está vendendo, colocando para a fábrica aí, por conta de uma oferta um pouco melhor agora nesse início de safra. E pensando na sequência, Silvério, como é que fica a janela e expectativa para a segunda safra por aí? Tem, assim, essa chuva tem atrasado o início do plantio de milho, por exemplo. A gente já deveria estar um pouquinho mais adiantado, a gente já atrasou a dessecação do soja, atrasa a colheita, então tudo isso está atrasando aí mais de uma semana aí a safrinha, né, de milho. Mas a expectativa é que ela vai se dar numa janela bem adequada, porque o produtor, choveu tarde para a gente plantar, mas a grande maioria está bem equipado com plantadeira, então foi um plantio rápido, né? Que é bom para a safrinha, mas problemático por conta da colheita rápida, né? Então esse ano vai se concentrar muito a colheita, isso é uma preocupação, e com muita chuva, está chovendo muito aqui, então assim, é uma preocupação bem grande. Silvério, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, seria isso, né? Mas agora preocupação do produtor aí, essa correria, né, de colheita aí, e que venha o sol aí, que a gente consiga colher, né, no momento certo essas lavouras aí, para não ter uma quebra muito grande. Silvério, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando esses trabalhos de colheita aí na região. Um abraço, até a próxima. Abraço. O Silvério de Oliveira, produtor rural em Itapurá, no Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja lá na região. Colheita avançando ainda lentamente, o Silvério destacando, primeiro, o atraso do plantio que aconteceu no começo desse ciclo e também as dificuldades com o clima muito chuvoso, muito nublado, atrasando um pouquinho esses trabalhos de colheita. A expectativa é que nessa semana todos os produtores do município iniciem as suas atividades e aí esses trabalhos ganhem ritmo nos próximos dias. Expectativa de boa produtividade para a soja em Itapurá, inclusive superando os índices do ano passado, onde a região sofreu bastante com a falta de chuvas, com a seca. A expectativa para esse ano é retomar boas produtividades. Olhando para o mercado, o Silvério destacando uma safra pouco vendida até esse momento, o produtor esperando mais antes de fazer a sua comercialização e trazendo boas expectativas também para a segunda safra de milho, já que o plantio, apesar de ainda não ter começado devido a essas condições de clima, a expectativa ainda assim é de uma boa janela para o plantio da segunda safra de milho. E claro que a gente vai seguir acompanhando de perto essa finalização da colheita da soja, plantio do milho lá em Itapurá, no Mato Grosso, em todas as outras regiões do Brasil também, aqui no nosso Realidades da Safra. Vamos agora voltar então para as nossas imagens, vamos continuar mostrando as imagens que vocês mandaram aqui para a gente. Vamos lá para o Paraguai, onde o Neivo Fritzen, produtor rural de Canindeio, mandou essas imagens para a gente. O Neivo Fritzen participou com a gente aqui do Realidades da Safra há alguns dias. Ele destacou um cenário lá no Paraguai bastante preocupante com relação à falta de chuvas, algumas regiões até produzindo melhores, outras sofrendo mais com as chuvas. E aí agora o Neivo Fritzen manda essas imagens das lavouras dele. A gente vê algumas lavouras sofrendo com essa falta de chuvas, outras lavouras mais bonitas, essa diversidade de produtividades que o Neivo também já tinha destacado para a gente aqui no Realidades da Safra. A maioria das lavouras do Paraguai realmente sofrendo com a falta de chuvas e apresentando quedas no potencial produtivo para essa safra de soja 24-25. Agora vamos lá para o Silvério. O Silvério, que acabou de participar aqui com a gente contando da colheita da soja, mandou esses vídeos aí para a gente, justamente das máquinas em campo realizando esses trabalhos de colheita, como o Silvério destacou. Colheita lenta em função das condições de clima ainda, expectativas dos trabalhos ganhando ritmo a partir dessa semana, se estendendo por todos os produtores do município e com uma boa expectativa para a produtividade. Região de Itapurá, no Mato Grosso, no ano passado, teve grandes perdas de produtividade em função da falta de chuvas, da seca. Para esse ano, a projeção é aumentar essa produtividade, ter bons resultados, até para se recuperar
depois das perdas registradas no ano passado, a gente vê aí as máquinas, as colheitadeiras avançando pelas lavouras de soja de Itapurá, no Mato Grosso, realizando essa colheita. É claro que a gente vai trazer esses resultados finais ao trabalho das atividades. Você também pode participar aqui com a gente do Realidades da Safra. Mande seu vídeo, a sua imagem, a sua foto, mostrando para a gente como é que está a lavoura aí na sua região, como é que estão as atividades de campo neste momento. Para você mandar a sua imagem, muito fácil. Você pode tanto mandar pelo nosso Instagram oficial, o @Notícias Agrícolas, ou também pelo nosso WhatsApp, que é o 19 99767-0241. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767-0241. Mande a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo para a gente, compartilhando como é que está a lavoura aí na sua região. A gente vai passando ao longo da programação aqui nos próximos dias do Realidades da Safra, que é o momento para você participar e contribuir com a gente. Muitas vezes você, produtor, se pergunta se as estimativas oficiais de safra refletem realmente a realidade que a gente tem visto nas lavouras. Esse é o momento para você participar, compartilhar o que está acontecendo aí na sua região e irmos juntos montando esse quadro, mostrando o cenário da realidade das lavouras, das safras do Brasil. Aproveitar também para puxar a página do Realidades da Safra lá no site do Notícias Agrícolas, porque lá ficam concentradas todas as informações, todas as entrevistas, os vídeos que a gente vai realizando. Esse aí já é o programa de ontem, da segunda-feira, dia 20 de janeiro. A gente foi para o Mato Grosso do Sul, foi para o estado de Goiás, também para o Paraná, mostrando o desenvolvimento das lavouras, atividades de colheita já acontecendo no Paraná, por exemplo. Se você clicar ali naquele botão mais vídeos, embaixo dos vídeos, você tem acesso aos vídeos anteriores, os vídeos dos programas passados, para você acompanhar todas as entrevistas, todas as nossas conversas, mostrando essas realidades das lavouras. Você também pode ver todas as notícias que impactam as safras do Brasil, informações que a gente vai trazer daqui a pouquinho, destacar aqui para você, como a situação da irrigação na Bahia, também produtividade da cana, colheita da soja. Daqui a pouquinho a gente traz todas essas informações para vocês aqui no Realidades da Safra, e lá na página do site do Notícias Agrícolas você tem todas essas informações concentradas para você poder acompanhar e contribuir conosco também, mandando o seu comentário, a sua imagem. Participe com a gente. Realidades da Safra é este momento de interação da gente do Notícias Agrícolas com vocês, produtores rurais, para a gente mostrar para todo mundo o que está acontecendo em cada região produtora do Brasil. Para continuar mostrando um pouquinho esse desenvolvimento das lavouras e das safras ao redor do Brasil, vamos começar agora o Notícias da Safra. Vamos começar então olhando para a situação de clima, porque a Metsul, lá na região sul do Brasil, divulgou que a expectativa é de agravamento da estiagem no Rio Grande do Sul. A gente conversou agora há pouco com o Albano, lá de São Borja. Ele trouxe essas dificuldades e esse temor do produtor com relação ao clima, perdas já de 50% para a soja lá em São Borja, e a situação parece que não vai ficar muito positiva daqui para frente, não. A Metsul Meteorologia alerta que a estiagem deve se agravar em partes do Rio Grande do Sul no decorrer dessa semana, com chuva irregular no estado e persistência de altas temperaturas na sequência dos próximos dias, o que leva a uma maior perda da umidade do solo. Não deixa, diz a Metsul, não deixa de chover no Rio Grande do Sul, mas as precipitações tendem a ser bastante irregulares e, dessa forma, deficientes diante do déficit hídrico e do solo, já com escassa umidade em várias partes do território gaúcho. Os maiores volumes de chuva nessa semana devem se dar na metade norte gaúcha. Entretanto, oeste, centro e campanha deverão chover menos e de forma isolada, levando ao agravamento do quadro nessas áreas do estado. Soma-se ao calor, que vai ganhar força novamente no decorrer dessa semana, com marcas muito altas e acima dos 35 graus Celsius projetadas para localidades do centro, oeste e noroeste do Rio Grande do Sul.
Com o calor excessivo, a perda de umidade no solo se acelera, a evapotranspiração e a situação das lavouras, que já é ruim em diversos municípios, deve piorar no interior gaúcho no decorrer da semana. Notícia não muito positiva, até bastante ruim para muitos produtores gaúchos que já vêm sofrendo com essas condições de clima. Vamos atualizar também como é que está a colheita da soja no Brasil, porque a AG Rural divulgou que a colheita é a mais atrasada da série histórica lá no Mato Grosso e segue bastante atrasada no Brasil como um todo. A safra 24-25 teve mais uma semana de dificuldades climáticas em alguns pontos do Brasil, enquanto no sul e no sul do país e sul do Mato Grosso do Sul a baixa umidade segue pressionando o potencial das lavouras, o excesso de chuvas continua mandando no Mato Grosso e em outros estados do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. Com isso, a colheita pouco avançou na semana passada. O levantamento da AG Rural mostra que 1,7% da área cultivada no Brasil estava colhida até a última quinta-feira, dia 16, contra 0,3% da semana anterior, mais 6% do mesmo período do ano passado. O número é semelhante a 1,8% da safra 22-23 e é o mais baixo para a época desde a temporada 2021, considerando o Brasil como um todo. Só no Mato Grosso, a colheita é a mais lenta da série histórica da AG Rural, iniciada na safra 2010-2011. Então, trabalhos de colheita bastante atrasados. A gente até foi a Itapurá, no Mato Grosso. O Silvestre de Oliveira trouxe realmente essa colheita bastante atrasada e lenta até esse momento. Expectativa desses trabalhos ganhando ritmo a partir dessa semana e se estendendo pelos próximos dias lá em Itapurá, no Mato Grosso. A gente vai seguir acompanhando o avanço desses trabalhos de colheita para a safra de soja 24-25 aqui no Brasil. Seguindo o nosso giro, agora vamos olhar para o café, porque a safra brasileira de 2025 deve permanecer abaixo da média pelo 5º ano consecutivo. É isso que aponta um estudo do Itaú BBA. A safra brasileira de café 2025 deverá permanecer abaixo da média, marcando o 5º ano consecutivo de produção aquém do normal, segundo o Agromensal, relatório do Itaú BBA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, inclusive revisou para baixo a sua estimativa da safra 24-25 do Brasil, de 69,9 milhões de sacas para 66,4 milhões, sendo 45 milhões de arábica e 21 milhões de robusta. Esses números indicam variações de 1,1% para cima no arábica, com relação ao anterior, e mais 1,9% abaixo no caso do robusta, diante da última temporada. A revisão do USDA está alinhada com a projeção feita pelo Itaú BBA em agosto de 2024, segundo o levantamento. Já para o ciclo 25-26, a expectativa é de uma safra total semelhante ou levemente inferior à do ano anterior. No arábica, as condições climáticas adversas em 2024, com seca prolongada e forte calor, afetaram o pegamento das floradas, especialmente em áreas não irrigadas. Por outro lado, para o robusta, o pegamento das floradas foi positivo no Espírito Santo, principal estado produtor, e os bons tratos culturais devem favorecer a produção, desde que o clima continue estável. É o que espera e analisa esse levantamento divulgado pelo Itaú BBA, olhando para a safra brasileira de café, café que vem sofrendo nas últimas temporadas com safras abaixo da expectativa, e isso vem impulsionando bastante os preços no mercado também. O consumidor tem pagado mais caro pelo café brasileiro diante dessa situação de clima. Continuando o nosso giro, continuando visitando culturas diferentes, vamos olhar para a cana-de-açúcar, porque a produtividade da safra 24-25 teve queda de 10,8%, de acordo com o levantamento do CTC, o Centro de Tecnologia Canavieira. Com base na plataforma de benchmarking da empresa, a safra 24-25 foi concluída em dezembro no Centro-Sul, com uma produtividade média 10,8% menor com relação à safra passada. Em 24-25, o resultado acumulado foi de 78 toneladas por hectare contra 87,5 na safra 23-24. A média de produtividade dessa safra, porém, foi 1,4 toneladas superior à média das últimas 10 safras. Então, uma redução na produtividade da cana em 24-25 com relação a 23-24, mas ainda assim números acima da média dos últimos 10 anos. Resultado consolidado pelo CTC, o Centro de Tecnologia Canavieira, para a safra brasileira de cana nesse ciclo 24-25.
Seguindo o nosso giro, mais uma cultura, mais informações sobre lavouras e sobre preços, porque no algodão o mercado de defensivos subiu 9% ao longo deste último ano e atingiu 7,4 bilhões de reais. Um levantamento divulgado pela Quintec Brasil, uma das principais empresas do setor de agroquímicos e sementes no país, revelou que os defensivos agrícolas empregados nas lavouras de algodão movimentaram 7 bilhões e 400 milhões de reais na safra 23-24, um aumento de 9% em relação aos 6 bilhões e 800 milhões de reais da temporada anterior à temporada 22-23. Conforme o analista de inteligência de mercado da Kinetec, o Felipe Lopes Abelha, o crescimento vem associado principalmente ao aumento da área plantada e ao acréscimo de aplicações específicas, abre aspas, para o Felipe Lopes Abelha, analista de inteligência de mercado da Kinetec. Destacamos da pesquisa o acréscimo de 2 aplicações pelo produtor em média, que por sua vez resultaram numa alta de 9 tratamentos frente ao ciclo 22-23. Isso apesar da redução de 11% no preço médio da arroba da pluma no período para $23 a arroba, acrescenta o consultor. Segundo o executivo ainda, a categoria de inseticida se manteve na dianteira dos agroquímicos mais empregados no algodão, com negócios que totalizaram 3,7 bilhões de reais, 28% acima da safra 22-23. Então, o produtor de algodão investindo mais em defensivos, investindo mais no controle químico das suas lavouras, até diante do aumento da pressão de pragas que a gente viu nessa última temporada. Inclusive, isso foi o mote das discussões no último Congresso Brasileiro do Algodão, promovido pela Abrapa lá em Fortaleza, no Ceará. O Notícias Agrícolas esteve lá. Todas essas informações estão também no site do Notícias Agrícolas, na aba Eventos. Tem lá o Congresso do Algodão 2024. Você pode acompanhar essas informações, esse aumento da pressão de pragas e que culminou nesse aumento também dos gastos com defensivos por parte dos produtores nessa temporada brasileira. Seguindo o nosso giro, vamos lá para a Bahia, porque o estado assumiu a liderança nacional em irrigação sustentável, com destaque para a gestão hídrica responsável. O oeste da Bahia consolidou-se como o maior polo de produção agrícola irrigada no Brasil, de acordo com um levantamento recente da Embrapa Milho e Sorgo. A região ultrapassou o noroeste de Minas Gerais, que anteriormente liderava o uso de irrigação por pivôs centrais. Entre 2002 e outubro de 2024, a área irrigada na região cresceu 232.000,8 hectares, totalizando 332,5 mil hectares, o que evidencia a adoção de tecnologias avançadas e práticas sustentáveis por parte dos agricultores. Atualmente, o oeste baiano concentra 82% da área irrigada do estado, com destaque para os municípios de São Isidoro e Barreiras, que lideram o ranking nacional. São Isidoro é o primeiro lugar, com 91,6 mil hectares irrigados, seguido por Barreiras na segunda posição, com 60,9 mil hectares. O Moisés Schmidt, presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, a AIBA, destacou o equilíbrio entre o crescimento produtivo e a responsabilidade ambiental, abre aspas para o Moisés Schmidt. É importante destacar que, ao mesmo tempo em que recebemos essa notícia, comemoramos esses números alcançados de forma responsável. A sustentabilidade é um dos pilares do agronegócio da Bahia. Estamos empenhados em garantir o uso eficiente dos recursos hídricos. Nesse sentido, temos implementado programas amplos de monitoramento, como o acompanhamento do aquífero Urucuia e das águas superficiais, adotando práticas que favorecem a infiltração e o abastecimento do lençol freático, afirma a liderança, olhando justamente para esse crescimento da agricultura irrigada lá no oeste da Bahia. Inclusive, a AIBA, Associação dos Produtores Irrigantes lá da região, é bastante atuante, tem fomentado esse uso massivo da tecnologia para aliar esse aumento de produção, de produtividade, com o uso de tecnologias e a sustentabilidade do campo. Vamos seguir o nosso giro, mais uma cultura contemplada aqui no Notícias da Safra, porque agora vamos olhar para os citros, onde a oferta de Tahiti está crescendo nesse início de 2025, mas a expectativa é de recuo com a virada para o mês de fevereiro. A oferta da lima ácida Tahiti tem aumentado no estado de São Paulo neste mês, mas deve cair já em fevereiro, conforme apontam pesquisas do CPEA.
Isso porque agentes consultados pelo Centro de Pesquisa apostam numa safra curta e mais reduzida diante da temporada que geralmente ocorre no primeiro trimestre do ano. De forma geral, segundo pesquisadores do CPEA, o clima desfavorável, com baixa quantidade de chuva e alto calor em 2024, é apontado como o maior responsável pelo menor volume do Tahiti em pleno pico de safra. Contudo, os preços já não foram tão remuneradores aos produtores nos últimos anos, durante o período da safra, já que a queda de produção também pode ser reflexo dos menores investimentos em tratos culturais ao longo de 2024. Então, uma situação de mudança nessa oferta do Tahiti aqui no estado de São Paulo. Boa oferta em janeiro de 2025, expectativa de queda dessa oferta novamente em fevereiro, diante dessa consecutivos problemas para a produção de laranjas, de citros, a citricultura brasileira e paulista sofrendo bastante com as condições climáticas nos últimos anos. A gente tem acompanhado isso bastante de perto aqui no Realidades da Safra, no Notícias Agrícolas, trazendo essas informações da produção citrícola brasileira que sofre com o clima e também com a alta pressão de pragas e doenças, especialmente os psilídeos e o greening, que se alastra e tira bastante produção, produtividade e qualidade das laranjas da citricultura desse triângulo, do cinturão citrícola brasileiro no estado de São Paulo e também um pedaço de Minas Gerais. Para a gente encerrar o nosso giro de notícias, vamos olhar para a situação do tabaco lá em Santa Catarina, porque nesses últimos dias teve uma reunião do setor das indústrias, dos produtores de tabaco no estado, buscando melhorias nos preços pagos pelas indústrias aos produtores, mas esses avanços não foram muito positivos não na avaliação dos produtores. Entre os dias 14 e 15 de janeiro, a Associação dos Fumicultores do Brasil, a AFUBRA, recebeu individualmente 5 empresas fumageiras para as reuniões de definição de preços do tabaco da safra 24-25. Embora 11 tenham confirmado presença, algumas cancelaram as agendas por não contarem com propostas que atendessem às exigências da comissão representativa dos fumicultores, que determina que o reajuste deve, no mínimo, cobrir o custo de produção. O vice-presidente regional da FAESC e presidente do Sindicato Rural de Irenópolis de Santa Catarina, o Francisco Heraldo Croncol, conversou com a publicação e destacou que os representantes dos produtores de tabaco garantem que não encerraram as negociações e que esperam que as empresas fumageiras revejam suas posições e levem em consideração a importância da valorização do produto e a manutenção sólida e sadia do sistema integrado de produção. Uma nova e última rodada está sendo organizada para o início de fevereiro. O Croncol, líder ali dos fumageiros nessa reunião, presidente do Sindicato Rural no município lá do estado de Santa Catarina, ainda destaca que algumas empresas ofereceram um custo de produção e outras até 1% acima disso. Mas a expectativa é que a próxima rodada de negociações possa realmente fechar pelo menos alguns desses acordos. Então, os produtores de tabaco lá em Santa Catarina mobilizados para buscar uma maior remuneração para suas produções, inclusive buscando pelo menos cobrir os seus custos de produção para essa nova safra, para a safra 24-25. Antes da gente encerrar o Realidades da Safra de hoje, vamos voltar lá para a página do Realidades da Safra no site do Notícias Agrícolas, porque é lá que ficam concentradas todas as informações das safras brasileiras e você pode ir acompanhando. Lá no topo da página tem os vídeos, ali você pode ver os vídeos das edições anteriores do programa. Esse aí já é o programa de ontem, segunda-feira, dia 20 de janeiro. Daqui a pouquinho o programa de hoje também vai estar lá, as entrevistas de hoje vão estar disponibilizadas ali naquele botão mais vídeos, embaixo dos vídeos você pode acompanhar todos os vídeos dos últimos programas, todas as nossas entrevistas, os nossos giros pelas mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento dessas lavouras. Embaixo você também pode ter acesso a todas essas notícias que a gente traz aqui e comenta com vocês sobre o desenvolvimento das safras. Tem todas as informações que a gente trouxe sobre cana, café, colheita da soja, algodão, irrigação, tudo concentrado ali na página do Realidades da Safra. Assim a gente vai chegando ao final do programa de hoje, Realidades da Safra. Um momento aqui do Notícias Agrícolas para a gente receber os produtores rurais, as lideranças locais, para conversar e irmos juntos montando um quadro, mostrando a realidade das lavouras e das safras ao redor do Brasil. Muitas vezes a gente se pergunta se as estimativas oficiais de safra refletem realmente aquilo que está acontecendo em campo. Esse é o momento para você, produtor, participar com a gente e mostrar, trazer a sua realidade.
Por isso a sua participação é bastante importante. Mande a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo para a gente, compartilhando como é que está o desenvolvimento da lavoura aí na sua região. Também deixe o seu comentário, mande como é que está a sua lavoura por aí neste momento. E a gente vai compartilhando, vai trazendo essas informações aqui no Realidades da Safra ao longo dos próximos dias. Como é que você faz para participar? Mandar a sua foto, a sua imagem? O WhatsApp do Notícias Agrícolas, aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241, 19 997 0241, tá aí na tela o número do WhatsApp do Notícias Agrícolas para você enviar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo e compartilhar com a gente a realidade do desenvolvimento da sua lavoura, a realidade da sua safra. Eu vou ficando por aqui, é o fim do programa Realidades da Safra desta terça-feira, mas daqui a pouquinho nossa programação está de volta. Daqui a pouquinho tem previsão do tempo com Erickson Cunha assumindo a bancada e eu volto amanhã, daqui a pouquinho a gente está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.